Olá, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula de estudo da fenomenologia. Nós estamos expondo algo a respeito da fenomenologia russeliana. E nesta aula de hoje vamos dar um passo para além das descobertas fundamentais de Russell nas investigações lógicas, que são a intencionalidade e a intuição categorial. Nós iremos falar do que Russell chama de fenômeno puro, fenômeno absoluto. Estamos tentando entender o que é fenômeno e fenomenologia na perspectiva de Edmund Husserl. Pois dizemos, pela significação da palavra, que fenomenologia é ciência dos fenômenos. Ora, isto não diz nada a respeito da fenomenologia. Afinal, toda a ciência que se preze é ciência de fenômenos. Não? Se aquilo que é objeto da pesquisa científica, da produção de conhecimento próprio da ciência, não é fenômeno, então a própria ciência ela fica sem um solo, sem um fundamento, sem um chão. Então, toda ciência, enquanto ciência, isto é, enquanto uma produção de conhecimento, de descoberta do real, né? Uma produção de conhecimento objetivo que parte da descoberta do real. Então, toda ciência ela tem que ser ciência de fenômenos, né? Vai variar o tipo de fenômeno que cada ciência estuda a partir de uma determinada região do ser. A partir desta região, a ciência vai produzir os seus objetos de conhecimento. Então, se toda ciência é ciência de fenômenos, o que seria a novidade da fenomenologia? A resposta que poderíamos dizer é que a fenomenologia propõe uma atitude diversa de se relacionar com os fenômenos. Então, ser ciência de fenômenos é comum a toda e qualquer ciência. Mas fenomenologia propõe uma atitude diversa de relacionamento com os fenômenos. Por isso, a fenomenologia começa justamente requerendo uma mudança de atitude, uma mudança de posição, de impostação no relacionamento com os fenômenos. Trata-se, portanto, de alcançar uma impostação fenomenológica no relacionamento com os fenômenos. Então, se toda ciência é ciência de fenômenos, né, digamos, as ciências da natureza vão estudar fenômenos físicos, químicos, biológicos, né? A psicologia vai estudar fenômenos psíquicos. A história vai estudar fenômenos históricos, né? A antropologia cultural, os fenômenos das culturas, dos povos, e assim por diante. Então, a novidade na fenomenologia é a mudança de impostação no relacionamento com os fenômenos. Husserl vai falar, pois, em Ideias 1, de phänomenologische Einstellung, impostação fenomenológica. Esta palavra Einstellung, né,
estamos traduzindo aqui por impostação. Impostar a voz, por exemplo, um modo de colocar a voz de modo que ela possa estar afinada, né? Isso seria uma impostação. Uma impostação é um modo de se posicionar, de se pôr e de se posicionar, que busca, digamos assim, uma afinação, uma sintonia no relacionamento com alguma coisa, né? Então, aqui estamos falando de uma impostação fenomenológica com os fenômenos. Isto é um modo de nos afinarmos, de nos sintonizarmos com os fenômenos. Um modo de nos pormos no relacionamento com os fenômenos, de modo que eles apareçam enquanto fenômenos e possam ser estudados, questionados, investigados, sondados em seus sentidos enquanto fenômenos. Em A Ideia da Fenomenologia, de 1907, Russell diz que fenomenologia é uma atitude de pensamento, atitude filosófica. É um método filosófico. Russell sempre foi muito preocupado com isso. Na introdução às suas meditações cartesianas, ele se compara a um menino que ganhou de presente um canivete. Mas ele nunca estava contente com o corte deste canivete. Ele vai afiando o canivete sempre mais. Nunca está satisfeito, até se dar conta que, de tanto afiar o canivete, não lhe restava mais nada de lâmina. Esta parábola ilustra bem o que era em Russell a atitude fenomenológica, a atitude do método filosófico. Então, fenomenologia é, antes de tudo, uma atitude filosófica, né? A atitude filosófica para com os fenômenos. O modo de tratar os fenômenos de olho, digamos assim, na essência dos fenômenos, no sentido dos fenômenos, na estruturação própria dos fenômenos, né? Um modo de se relacionar com os fenômenos de tal maneira que eles possam vir à luz nessa nitidez de sentido cada vez mais precisa, cada vez mais rigorosa, né? Então, esse exemplo que ele dá, né, ele se compara a uma criança que ganhou um canivete e que nunca está satisfeito com o canivete, sempre está afiando cada vez mais o canivete, mas chega um momento em que a lâmina do canivete sumiu, né? Na verdade, Russell está sempre, de novo, tentando, por assim dizer, afiar a razão na captação da realidade, né? Na captação do sentido de ser dos fenômenos. E está tentando sempre, de novo, afinar esse relacionamento do humano com os fenômenos. A fenomenologia é, para Russell, uma crítica da razão, teorética, axiológica, prática. Então, aqui segue uma iniciativa, digamos assim, que já estava presente no pensamento de Kant, né? Fazer a crítica, isto é, o discernimento, a separação que elucida das possibilidades da razão, né? E quando se fala de razão, razão aqui não significa razão instrumental, né? Como as ciências trabalham com a razão enquanto cálculo, né? A razão enquanto combinação
combinatória de informações em busca de equivalências de relações no sentido matemático, né? Não se trata, portanto, da razão enquanto cálculo. Então, o que seria a razão, né? Lá, em Ideias 1, Russell vai escrever um capítulo intitulado A Fenomenologia da Razão, né? E Russell vai mostrar como na base da razão está o ver, o apreender. O pensamento, no sentido da razão, antes de ser representação, juízo, raciocínio, né? O pensamento é um ver, é um apreender, né? É um captar sentidos de ser, validades de ser, é um apreender e captar a inteligibilidade do real. E a razão para a Rússia não é somente uma razão teorética, uma razão que tem como escopo o conhecimento da verdade, o desvelamento da realidade por causa do próprio desvelamento da realidade. A razão é também axiológica, ou seja, ela é valorativa, né? Ela é capaz de perceber valores e de fazer elucidações, né? E problematizações em torno dos valores. A razão é também prática, ou seja, a razão como orientadora das ações humanas, né, que sempre tendem para um telos, né, para um sentido de consumação, de perfeição, de plenitude, ainda que a perfeição, o ideal ou a ideia que a nossa ação busque esteja sendo colocada sempre no infinito, né? Em todo caso, a fenomenologia, como crítica da razão, ela abarca tanto a razão teorética, quanto a axiológica, quanto a razão prática. A razão está relacionada transcendentalmente, isto é, a priori, com a realidade. Essa conexão entre pensar e ser. A capacidade de perceber a realidade em seus sentidos, em sua inteligibilidade, e a própria realidade se dando, se expondo a essa percepção, né? A razão e a realidade, elas estão a priori, isto é, transcendentalmente correlacionadas. A fenomenologia da realidade implica, para ele, numa crítica da razão. Aqui precisamos nos guardar de um equívoco, né? De pensarmos que, por ser crítica da razão, a fenomenologia é apenas uma teoria do conhecimento, né? Não é bem assim. A fenomenologia é a ciência fundamental da ciência universal. Portanto, ela tem um escopo ontológico, de filosofia primeira, né? Mas para poder falar da realidade no sentido do ente como um todo, né? O todo do ente, a totalidade do ente, para poder falar disso é que a fenomenologia se põe também a investigar e a fazer a crítica da razão. Somente nesta medida é que a fenomenologia se torna também uma teoria do conhecimento, que, como vimos estudando as investigações lógicas, não é nenhuma teoria no sentido de explicação, mas é teoria no sentido de visão e de elucidação do fenômeno em questão. No caso, o fenômeno é o conhecimento. Então, por e para poder captar o ente no todo, a realidade do real em sua totalidade, aberta sempre essa totalidade, né? É preciso fazer também uma teoria do conhecimento, ou uma crítica da razão.
Mas essa teoria do conhecimento não é uma explicação do conhecimento, é uma elucidação do conhecimento, né? Como nós já vimos em outras aulas. O conhecimento tem uma estrutura intencional. Nesta estrutura perfazem uma unidade, o ato de conhecer, o sentido do que é conhecido e o objeto de conhecimento. Então, temos essa estrutura intencional entre o ato de conhecer. O ato de conhecer é um ato que se orienta, se dirige para o objeto conhecido, né? Mas entre o ato de conhecer e o objeto conhecido se interpõe o sentido disso que é conhecido, né? Então, essa estrutura ato, sentido, objeto é uma estrutura fundamental no conhecimento. Para encaminhar a investigação fenomenológica do conhecimento, diz Russell, é preciso mudar a nossa atitude, a nossa impostação. Nós nos relacionamos com os fenômenos numa atitude natural. Nesta atitude, pressupomos o mundo como já dado em oposição a nós, a nossa consciência como aquilo que se oferece numa experiência psicológica. Temos em mente fatos. No entanto, uma investigação filosófica não tem em mente os fatos pelos fatos, mas sim a essência dos fatos. Ela não se ocupa apenas empiricamente com os fenômenos, mas, sobretudo, procura liberar os fenômenos em sua pureza transcendental. Somente uma investigação transcendental, dirá Russell, alarga a nossa visão dos fenômenos, que na atitude natural costuma ser muito estreita. Então, na atitude natural ou habitual, nós nos relacionamos com fatos do mundo. Nós pressupomos o mundo como algo dado absolutamente, sem vinculação com a nossa consciência. E nos atemos aos fatos do mundo. Na atitude filosófica ou fenomenológica, nós vamos primeiramente deter essa atitude natural, esta crença de um mundo como algo dado absolutamente. Vamos tomar o mundo enquanto ele se nos dá e aparece para nós, para a nossa consciência. O mundo como cada vez o respectivo mundo da consciência, né? O mundo como o mundo da vida. E, em vez de ficarmos simplesmente presos aos fatos e à descrição empírica, objetiva, de coisas, de estados de coisas, de fatos, nós vamos procurar captar os sentidos, as estruturações de sentido ou a essência dos fatos, né? Então, quer aquilo que é dado numa experiência externa, como o que é físico, quer aquilo que é dado numa experiência interna, como o que é psíquico, aparece como fato, que comporta uma certa objetividade. Mas para o fenomenólogo, não se trata de ficar preso aos dados de fato, né? Sejam eles físicos, sejam eles psíquicos. Para o fenomenólogo, se trata de procurar perceber tudo isso como fenômeno, ou seja, como revelação, como aparição, né? Como que vem à luz e o seu próprio vir à luz, e de captar a essência dos fenômenos, de captar a estrutura estruturante, a estrutura determinante do modo de ser dos fenômenos, sejam eles físicos, sejam eles psíquicos. Então, trata-se de liberar os fenômenos daquela perspectiva
empírica para uma perspectiva transcendental, né? Husserl diz liberar os fenômenos em sua pureza transcendental. Aqui a palavra transcendental nós ainda vamos aprofundar em outros momentos do nosso curso, em outras aulas, mas vamos lembrar o que Kant chamava de transcendental. Na Crítica da Razão Pura, lá na introdução, Kant diz o seguinte: chamo de transcendental todo conhecimento que não se ocupa tanto com objetos, mas com o nosso modo de conhecer os objetos, na medida e enquanto eles podem ser conhecidos a priori. Então, transcendental é todo conhecimento que não se ocupa de objetos, mas do nosso modo de conhecer objetos, na medida e enquanto estes podem ser conhecidos a priori. Husserl, na analítica, reitera, Kant, aqui faço uma observação cuja influência a estende a todas as considerações seguintes e que deve ter em mente, a saber, que não se deve chamar de transcendental todo conhecimento a priori, mas somente aquele com o qual reconhecemos que e como certas representações, intuições ou conceitos são possíveis ou aplicados de modo meramente a priori. Assim, essa aí é a citação de Kant, né? Comentando. Assim, a priori não quer dizer por si transcendental, embora transcendental quer dizer sim a priori. Conhecimento transcendental e conhecimento a priori não coincidem estritamente falando. Transcendental é um conhecimento a priori que trata da possibilidade de um conhecimento a priori de objetos. O conhecimento transcendental investiga, pois, a possibilidade de se compreender a estruturação e a estrutura dos objetos enquanto objetos. É, pois, ontologia. Transcendental, porém, não é chamado apenas o conhecimento. Também a possibilidade estrutural, ontológica, diversa da mera possibilidade lógica, é chamada de transcendental. Nem tudo que é possível logicamente é possível no sentido transcendental. A possibilidade transcendental é ontológica, estrutural, constitutiva. Ela determina a coisa na sua estrutura, define o que a coisa deve ser para ser tal coisa. Portanto, possibilidade transcendental é sinônimo de essência. A essência é possibilidade transcendental, ou seja, é uma possibilidade que, a priori, isto é, de antemão, ela determina o que uma coisa deve ser para ser ela mesma. Possibilidade transcendental, ontológica, estrutural, portanto, é o mesmo que essência. Por isso que Husserl, por exemplo, no Ideias 1, né, essa obra muito importante, que é Ideias 1, ele vai insistir muito na diferença entre conhecimento de fatos e conhecimento de essências, né? Na fenomenologia, o que está em jogo não é o conhecimento de fatos, o conhecimento empírico, né? Mas é o conhecimento transcendental, o conhecimento a priori, daquilo que é a priori para os objetos, né? Daquilo que é estruturante, constitutivo, né? Regulador para os objetos. Husserl também vai falar, Kant também vai falar de verdade transcendental, né? No capítulo sobre o esquematismo, Kant fala de verdade transcendental. Ele diz que na totalidade de toda experiência possível, porém, residem os nossos conhecimentos, e na relação universal com ela consiste a verdade transcendental, que precede toda verdade empírica e a possibilita. Então, a verdade transcendental não é uma verdade empírica, a posteriori, né? É uma verdade
possibilitadora, a priori, uma verdade que é condição de possibilidade de toda outra verdade empírica, possibilitadora de toda outra verdade empírica. Então, trata-se da relação com a experiência dos objetos e os objetos da experiência, né? As condições dos objetos da experiência, as condições de possibilidade dos objetos da experiência são condições de possibilidade da própria experiência dos objetos. De modo, então, que o estudo transcendental é justamente a investigação das condições de possibilidade dos objetos da experiência e da experiência dos objetos. Então, a fenomenologia, ela vai trazer os fenômenos enquanto fenômenos, isto é, enquanto doações, datidades, enquanto isto que se dá à consciência, vai trazer os fenômenos enquanto fenômenos para essa dimensão do transcendental, do conhecimento transcendental. Na atitude natural, nós nos impostamos numa visada direta. Russell fala de uma gerade Hineinstellung, uma impostação que só consegue olhar para lá de uma maneira reta, né? Não consegue olhar para cá de uma maneira oblíqua, de uma maneira reflexiva, né? Na atitude natural, é como se nós tivéssemos setas diante dos olhos que sempre está olhando reto para as coisas que temos diante de nós, né? Na atitude filosófica, é como se essas setas quebrassem, se retorcessem, né? Retornassem para a consciência, para o modo como a consciência estrutura os objetos, né? Sempre temos em mira, na atitude natural, os objetos, e só os objetos. Não somos capazes de refletir, isto é, de reflexionar, de nos voltarmos dos objetos para o nosso próprio relacionamento com eles, né? Então, aqui está em jogo uma reflexão transcendental, que é diferente um pouco de uma reflexão psíquica, né? A reflexão psíquica pela qual nós captamos os nossos próprios atos, as nossas próprias operações, por exemplo, das nossas cogitações, o nosso querer, o nosso recordar, etc., etc., né? Mas trata, portanto, de fazer um processo de reflexão, isto é, de dobrar-nos de volta, né, para as fontes do nosso conhecimento dos objetos da experiência e da experiência dos objetos. Não nos damos conta, na atitude natural, de que estes objetos nos são doados, né? Não há objetos em si, né? Objetos são sempre objetos, isto é, são sempre aquilo que está lançado diante de nós, contrapostos a nós, mas enquanto contrapostos a nós, são dados de volta em referência a nós. A atitude fenomenológica, em vez de considerar os objetos como meramente postos aí diante de nós no mundo, os considera como doados à nossa consciência. O fenômeno, enquanto fenômeno, acontece nesse ser doado na consciência. Gegeben sein in Bewusstsein. Então, os objetos, sejam eles objetos objetivos, sejam eles objetos subjetivos, sejam eles de caráter físico, sejam eles de caráter psíquico, esses objetos precisam ser considerados enquanto fenômenos, isto é, enquanto doações à consciência, né? O fenômeno, como fenômeno, acontece nesse caráter de ser doado na consciência, né? Na consciência e para a consciência, o fenômeno é uma doação
absoluta. Não é? Então, o objeto é uma doação relativa à consciência. Mas o objeto, uma vez o fenômeno do objeto libertado da sua condição empírica, trazido para a pureza transcendental, o fenômeno considerado enquanto fenômeno na consciência e para a consciência, ele adquire o sentido, o caráter de uma doação absoluta. Absoluto significa que está solto em si mesmo, né? Que não está relativo a outra coisa, né? Então, Russell fala de fenômeno puro, quando o fenômeno é captado na sua pureza transcendental. Então, o fenômeno empírico, como factualidade, como algo de um conhecimento a posteriori, não seria o fenômeno puro. O fenômeno puro é aquele que é captado na pureza transcendental, isto é, na dimensão não empírica. Russell fala também de fenômeno absoluto, quando o fenômeno é considerado apenas como fenômeno, isto é, como aparição na e para a consciência. A redução fenomenológica considera o fenômeno enquanto fenômeno para a consciência, como doação que se deixa receber na e pela consciência. Então, aqui entra um dos aspectos das reduções fenomenológicas, um dos aspectos das reduções da fenomenologia, do método fenomenológico, que é a redução fenomenológica. Ela considera, então, o fenômeno enquanto fenômeno para a consciência, como doação que se deixa receber na e pela consciência. A redução eidética procura discernir a pura dinâmica fenomenal essencial das suas apreensões epifenomenais. Então, a redução fenomenológica considera o fenômeno enquanto fenômeno na e para a consciência, enquanto algo dado na consciência e para a consciência. A redução eidética, ela vai deixar cair, isto é, vai prescindir daquilo que é epifenômeno. O que seria epifenômeno? Aquilo que não é essencial ao fenômeno, aquilo que não é constitutivo do fenômeno, aquilo que não é uma estrutura estruturante do fenômeno. Então, a redução eidética vai captar o eidos, isto é, a forma, a essência, a possibilidade, digamos, interna, intrínseca do fenômeno. A consciência transcendental é aquela instância em que o fenômeno, na consciência e pela consciência, se constitui em seu sentido. Né? Então, o sentido dos fenômenos se dá na medida em que há um processo de constituição, né, que parte da consciência. O objeto da experiência está continuamente sendo constituído em seu sentido na e pela consciência. Fenômeno significa tanto o aparecer quanto isto que aparece, isto é, o objeto e o objetivo. Fenômeno é, pois, um conceito dúplice. Usualmente, quando nós falamos de fenômeno, nós queremos dizer isto que aparece como objeto para a consciência. Russell, porém, quando fala de fenômeno, tem em vista, antes de tudo, o aparecer ele mesmo, aquilo que podemos chamar de o fenômeno subjetivo. Em A Ideia da Fenomenologia, no volume 2 da Russelliana, aparece esse sentido de fenômeno subjetivo. Ou seja, nós, normalmente, quando falamos de fenômeno, pensamos no objeto que aparece. Russell pensa no aparecer do objeto para a consciência e na própria consciência. Então, nós vamos
ficar por aqui hoje. Com isso, nós fechamos a segunda parte do nosso texto, que tentava expor aí as concepções básicas de fenômeno na fenomenologia de Husserl. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.